O basquete em Santa Cruz do Sul ele vem já de um histórico de anos, né? Na realidade, o ápice, né, foi em 93, 94, quando formou aquela equipe campeã. Mas quando eu aceitei o convite de jogar aqui, a equipe já vinha de um histórico do patrocínio da Arcal, inclusive a equipe era conhecida lá para cima como os Ghostbusters, né? Os Caçadores Fantasma, porque na realidade eles estavam aprontando para algumas equipes tradicionais do basquete brasileiro, estavam ganhando algumas partidas aqui em Santa Cruz do Sul. E no meu segundo ano do Manespa de Jales, nós tiramos, numa semifinal, o Corinthians Arcal, na época, aqui do Rio Grande do Sul. E como bom gaúcho, que é a casa quer voltar e tudo mais, houve um convite da diretoria, junto com a indicação do professor Eli Vidal, e aí em 91 eu voltei para Santa Cruz do Sul para jogar no Corinthians. O time foi feito um time muito humilde, muito pequeno, com todos os jogadores que praticamente jogaram naquele time, nos seus times de origem, eram reservas. E se formatou aos poucos uma equipe feinha, brigadora, raçuda, mas que aos poucos foi galgando, foi tendo um monte de coincidências com o próprio campeonato naquela época chamado Liga Nacional, que eram por chaveamentos, não era como hoje a NBB ou como foi no Campeonato Brasileiro, com playoffs, turno e retorno, né? E a gente acabou se juntando, fazendo uma equipe coesa, uma equipe forte, unida, bem dirigida. E a comunidade abraçou em peso o grupo, a equipe, e a gente acabou chegando ao ponto ápice e fazendo uma história, né? O esporte coletivo no Rio Grande do Sul, na modalidade de basquetebol, se abriu aí uma exceção e a gente marcou essa página em 93, 94. O que eu mais me apego e o que eu sempre conto para todo mundo e o que mais me chamou a atenção é que no playoff de 5 jogos, a Confederação Brasileira, na realidade, quis tirar os jogos tanto de Franca como de Santa Cruz do Sul. E os 2 jogos foram em São Paulo, na capital, e os 3 jogos, como a gente tinha a melhor campanha, foram em Porto Alegre, no Tesourinha. Perdemos o primeiro jogo lá por 3 pontos, perdemos o segundo por 1 ponto. Aí voltamos para cá, ganhamos o terceiro vital por 1 ponto. Aí ganhamos o quarto por 3 pontos, ou seja, se tu fizesse uma soma de saldo e cestas, estava 0-0 e fomos para o jogo final. E o Ari Vidal tinha algumas particularidades, né? E nesse dia ele estava um pouco nervoso porque ele via que o que ele estava pedindo não estava acontecendo, que era a gente jogar um pouco solto, um pouco alegre. E no vestiário, quando a gente andou perdendo de 10 pontos, aí o Ari Vidal quis falar algumas coisas e no meio daquele papo do Ari Vidal, eu acho que ele tocou no assunto do Alvin. E o Alvin era um cara muito tranquilo, pouco falava durante as pré-eleições, muito menos no intervalo. E o Alvin se levantou e falou, gente, nós estamos perdendo de 10 pontos, eu não acredito. O meu time tem Brent, tem João Batista, tem Joel, tem Cruxem, e começou a apontar os jogadores e começou a falar da gente. Tia, vocês são os melhores jogadores que tem. Como é que eu vou perder isso? E essa manifestação a gente vai ficando velho, vai se emocionando. Essa manifestação do Alvin foi uma coisa que contagiou todos os jogadores. E eu acho que aí veio uma sobrevida, uma sobrecarga. Nós entramos já no segundo tempo. Em 5 minutos nós tiramos a diferença. O jogo já veio para empate, passamos 2 pontos. E aí foi aquela história que todo mundo realmente lembra e a gente também. Eu, como todo atleta, todo garoto, era apaixonado por futebol. O meu segundo grau foi no colégio estadual, chamado Gustavo de Mendonça, e o meu professor de educação física era o Luiz Felipe Scolari. E eu, para variar, fui tentar uma vaga na seleção de futebol do colégio, treinado pelo Luiz Felipe Scolari. E acabei sendo cortado, é lógico, até porque ele olhou para mim e disse, pô, Magrão, vai tentar voleibol, vai tentar basquete com o Crespo. E aí eu fui tentar basquete com o professor Crespo e na realidade foi ali que foi um dos meus primeiros contatos com o basquetebol dentro da educação física, dentro da escola. Mas no ano seguinte comecei a jogar basquetebol e aí sim comecei a treinar no clube e tudo mais. E engraçado, até porque eu conto isso na história do meu livro, que um final de semana, 3 graus, a temperatura negativa em Caxias do Sul, era uma sexta-feira, e eu fui bater bola. E quando eu entrei, o guarda olhou para mim e falou assim, ô Magrão, tá fazendo aí? Eu vim treinar basquete. Mas, meu amigo, sexta-feira, 8 horas da noite, tá quase 3 graus negativo, tá nevando na rua.
E ele acendeu 2, 3 luzes, eu peguei uma bola e comecei a bater bola sozinho. E naquele dia eu prometi para mim mesmo que se eu continuasse no basquetebol eu queria virar um jogador profissional. E foi no final desse ano, de 1980 para 81, eu recebi uma convocação para a seleção brasileira da minha categoria. O que o técnico era, o assistente técnico era o professor Ari Vidal, eu já fui conhecê-lo nesse primeiro momento. E já em São Paulo eu já recebi 300 convites, mas eu acabei recusando com um pouco de receio, né? Afinal de contas eu era garoto de Caxias, e eu acabei acertando um contrato semiprofissional para ir para Sojipa, onde que eu fiquei de 1981 até 1984. E em 1984 para 85, sim, aí eu recebi um convite para jogar profissionalmente no Flamengo, e aí realmente eu alavanquei minha carreira.